Falar um pouco sobre os principais cortes do American Barbecue, que são a costelinha suína, o pulled pork, que é a sobrepaleta suína, e o brisket, que é o peito bovino. Então vou explicar cada um nas suas peculiaridades, né, nas suas particularidades, e aí depois a gente vai preparar uma costelinha defumada na churrasqueira tradicional. Bom, eu tenho aqui uma costelinha que a gente chama do corte St. Louis, né, que é um corte da barriga do porco, é a costela da barriga do porco, aonde a gente corta as pontas e as beiradas dela, aonde sai o excesso de carne, né, e fica esse corte aqui, que é o corte que o americano gosta muito e é o principal corte das competições. Eu escolhi esse porque é um mais tradicional aqui no Brasil. Existe um outro corte de costelinha, que é a costelinha do lombo, que ele vem aqui da parte traseira das costas do animal, né? E ele é mais curvadinho exatamente por essa parte dela fazer parte do lombo do porco. Então, essa aqui se chama corte St. Louis, que sai do spare ribs, são nomes americanizados, né? Mas seria uma costela da barriga do porco, né? Então, ó, ela tem normalmente de 10 a 12 ossos, depende muito de onde a gente limpa ela, né? Mas aqui está uma costelinha pronta para ser preparada. Depois eu tenho aqui uma copa lombo, né? A copa lombo é um corte que nos Estados Unidos eles costumam usar um corte chamado Boston Butt, que é praticamente o ombro inteiro do porco. Mas como no Brasil a gente tem muita dificuldade de encontrar, né, a gente normalmente faz o pulled pork, né, o porco desfiado, que é um corte extremamente clássico e que o pessoal adora, com a copa lombo suína. Então essa aqui é uma copa lombo, também conhecida como sobrepaleta. Até tem um lance especial aqui, que a gente tem esse músculo aqui, ó, esse aqui seria, a gente chama, né, de money muscle no American Barbecue, que é o músculo do dinheiro, né? Ele tem essas estrias aqui, ó, né? Ele é um músculo bem marmorizado, com bastante gordura, né? E ele se chama money muscle por quê? Porque o cara que consegue servir essa carne aqui no ponto correto, em medalhõezinhos na caixinha onde ele entrega, normalmente leva o troféu. Então, por isso que ele é chamado de money muscle, é o músculo do dinheiro. Quem consegue entregar ele perfeito, leva o dinheiro da competição. Então, essa aqui é uma sobrepaleta, ela vem do ombro do porco. Depois a gente tem o peito bovino, né, que a gente chama aqui no Brasil de peito bovino, o americano chama de brisket, né? O brisket, ele é o peito mesmo do boi, logo abaixo do pescoço, e ele sustenta em torno de 60 a 65% do peso do animal. Então é uma carne rica em colágeno, né? E por isso ela é um pouco mais dura. Todo músculo que tem mais movimentação no boi, ele acaba tendo uma dureza maior, né? Hoje em dia a gente tem carnes muito boas, né? A criação tem um cuidado e a genética também, então a gente consegue ter uma carne mais macia do que o granito, né? Que o gaúcho chama de granito antigo, que o granito ele é uma carne muito usada aqui na minha região para fazer sopa, que o pessoal não faz assado. Então o americano usa esse corte, que é um corte, vamos dizer assim, barato, porque ele é um corte que ainda, né, um corte do dianteiro normalmente tem um valor mais barato. Claro que hoje a gente tem cortes como o shoulder, né, cortes que estão ganhando um destaque maior e que estão ganhando também um preço, porque ele exige um pouco mais de manuseio e ela agrega valor, né? Mas é um corte que ainda é barato e sustenta todo esse peso do boi, por isso essa dureza. Então a gente tem aqui o músculo de baixo, que ele é plano, então a gente chama, o americano chama de flat, né? E a gente tem aqui o point, que é o músculo de cima, que é o músculo mais gordo. A gente tem essa gordura aqui, ó, que faz a divisão. Então, aqui, para cima aqui eu tenho o point e aqui eu tenho o flat. Então, esses são os principais cortes do American Barbecue. Poderia ficar aqui falando mais horas sobre eles, né? Mas eu acho que o mais importante da gente entender é da onde ele sai, por que ele é usado para isso, né? A gente usa o processo de defumação e cocção lenta exatamente para quebrar esse colágeno, que ele é rico em colágeno, né? Tem uma curiosidade interessante, o peito é a parte do boi onde mais se deposita o ácido oleico, que é o que dá o sabor da carne de gado. Então por isso que essa carne aqui tem um sabor acentuado de carne de gado, assim. Então se a gente tiver que dizer que a carne que, vamos pegar um filé mignon.
filé mignon tem gosto do que encostar no filé mignon praticamente. E o peito bovino não, ele é bem forte, bem característico da carne bovina.